Primeiro ODS. Esse ODS consiste que até 2030 seja possível erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Ou seja, o objetivo é acabar com a pobreza em todas suas formas em todos os lugares. Mesmo que o número de pessoas que vivem na pobreza diminuindo com o passar dos anos, indo de 1,9 bilhões em 1990 para 643 milhões em 2020, diversas pessoas ainda sofrem com todos esses 600 milhões vivendo sem receber ao mínimo $1,25 por dia, ou seja, R$ 7, totalizando em 1 a 5 pessoas vivendo em extrema pobreza, estas mesmas pessoas não tendo como acessar ou pagar por alimentos, água potável e saneamento adequado para sua própria sobrevivência. A queda da diminuição da pobreza é algo que vem demorando cada vez mais para acontecer, caindo 1% por ano de 1990 até 2015, para cair menos de 0,5% por ano de 2015 até 2017. Além disso, algo entre 88 até 115 milhões de pessoas acabaram caindo na pobreza extrema durante a pandemia em 2020 e 2021, sendo cerca de 1,4% da população mundial, sendo a primeira vez que este número veio a subir em 20 anos. Locais como a Índia e a China, apesar de sofrerem com um acelerado crescimento econômico nos últimos anos que ajudou diversas pessoas a saírem de uma situação de pobreza, ainda sofrem com desigualdade, especialmente as mulheres, que nestes países têm dificuldade ao acesso de educação e trabalhos remunerados, fazendo com que este crescimento não atinja igualmente a todos. Outras regiões profundamente afetadas por essa pobreza são, obviamente, a África subsaariana e a parte sul da Ásia, sendo ambas as áreas responsáveis por 80% do índice de pessoas que vivem em pobreza. Diversas são as razões, como alterações no clima, conflitos, armados ou não, insegurança alimentar ou as maiores potências aproveitando destes locais para realizar trabalho não remunerado ou até mesmo escravo. Portanto, é necessário ainda mais trabalho para conseguir resolver a situação de pobreza nestes países. E aqui nós temos fotos que representam as situações na África e na Índia. Como podemos ver, na África é um país que não tem recursos para comprar ou plantar alimentos, pois o solo de lá não consegue criar esses frutos. Enquanto na Índia é um país extremamente populoso, chegando aos quase 12 bilhões de pessoas, e eles também não têm recursos para aguentar cuidar de toda essa população. A pobreza no Brasil. Desde os anos 2000, a pobreza extrema no Brasil vinha diminuir cada vez mais e mais, indo de 12,48% para 6,62% durante o governo Lula, de acordo com o IBGE. Entretanto, na segunda década do século, esses avanços diminuíram cada vez mais, e em 2018 teve o registro da maior quantia de brasileiros vivendo na pobreza em 7 anos, 13,5 milhões de pessoas, no caso 6,5% da população do país. E a cada ano, o mesmo número aumenta, virando 6,7% em 2019. Entretanto, com a pandemia do coronavírus em 2020 e com a ajuda do auxílio domiciliar, por volta de 2 milhões de pessoas vieram a sair dessa faixa de pobreza extrema, com esse dinheiro sendo de grande ajuda para as famílias e pessoas que necessitavam desse para sua própria sobrevivência. Nesse gráfico, a gente tem a representação em milhões de pessoas por dia da pobreza e como vai decaindo. Já nesse mapa está representado o número de pessoas em situação de extrema pobreza por região. Podemos observar que a região Nordeste é a que mais sofre com esse problema, seguindo da região Sudeste e da região Norte. Nesse segundo gráfico, há uma representação mais dinâmica de como funciona o salário e como está distribuída a pobreza no Brasil. Temos um total de 7,45% de até meio salário mínimo, que é uma quantia grande, e mais de
um total de 18,34% de mais de 1,5 a 1 salário mínimo, que é uma quantia muito grande para tão pouco. 11,39% de mais a 2 a 3 salários mínimos, 10,5% de mais de 3 a 5 salários mínimos e uma quantia total de 5,3% de mais de 5 a 10 salários mínimos. E temos 33,78% de mais de 1 a 2 salários mínimos. Como é possível melhorar? Para melhorar o problema da pobreza no Brasil, o que mesmo sendo caro é de fato algo possível, é necessário que nós busquemos a razão dessa pobreza ocorrer, o porquê das pessoas que se encontram nessa situação se encontrarem ali. Entretanto, algo que claramente também veio ajudar na diminuição deste número é o Bolsa Família, que vem ajudar famílias em necessidade extrema de dinheiro e, com o passar dos anos, veio a ser uma ideia repercutida em diversos países, virando então um comum método para buscar a diminuição da pobreza, que é um método que veio do Brasil. Qual o papel dos setores privados nesse ODS? Diversos setores privados também vêm a criar projetos que buscam ajudar a trabalhadores e pessoas que moram em regiões afetadas por empresas. Essas ações contribuindo para uma redução da pobreza. Temos um exemplo disso são as cinestas de plásticos, desenvolvidas pela Braskem, para que pessoas vivendo no Nordeste tenham um maior e mais fácil acesso à água. E desde a invenção destas, cerca de 5 milhões de habitantes do Nordeste arranjaram acesso à água potável para se consumir. Procurar investir e empregar mão de obra local também vem ajudar na erradicação da pobreza, pois ajuda a desenvolver a sociedade e dá mais oportunidade para pessoas que necessitam de um emprego para se manter nesta. Por fim, por que existe pobreza? A pobreza é um problema macro, causado por políticas governamentais inadequadas para o propósito de um país ter um IDH digno, o Índice de Desenvolvimento Humano. O governo é incapaz de incentivar a geração de emprego, que o provoca ociosidade nas pessoas. Outro problema que contribui para o crescimento de uma população pobre é a ausência de escolas com um bom nível e de centros que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades para a indústria criativa.